Pedimos que o Senhor continue a usar o teu vaso, Senhor. Fala ao coração da tua amada igreja. Meu Senhor, é o nosso pedido, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Com a palavra do nosso irmão Misael. Salve a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria poder estar mais uma vez nesta casa, onde nós vamos juntos, estamos aqui já adorando e bendizendo o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Wagner por esse amor que ele tem conosco, por essa recepção tão amorosa que tem, ao irmão Luciano, a irmã Márcia, que nos ligaram, falaram conosco no telefone. Encontrar aqui também o irmão Túlio, os amigos, os demais obreiros que aqui estão. Agradeço pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha e é abençoadora da minha vida. Eu não posso deixar de agradecer a Deus por todos os bens que Ele tem feito na minha vida. E se hoje estou aqui, eu sei que mais uma vez foi porque o Senhor me trouxe, o Senhor nos trouxe, o Senhor te trouxe aqui mais uma vez, para juntos nós podermos adorar e bendizer o poderoso nome dEle. O tema escolhido pelos nossos irmãos encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 13. É o tema, dos nossos irmãos, desse terceiro seminário. Eu agradeço a Deus, agradeço aos irmãos, que os irmãos têm me aturado aqui com muito amor, nesse terceiro seminário. É a terceira vez que estou aqui. Eu louvo a Deus que essa igreja abençoada, a gente tem um amor muito grande pelos irmãos. É o amor dos irmãos, o amor de Deus derramado nessa igreja, é o Espírito Santo entre nós. Tá? Também trago saudação da minha igreja ali, do meu pastor Adilson, ali da Central de Boituva, e por outras congregações onde temos ministrado. Amanhã, se Deus permitindo, nós estaremos ministrando também a palavra do Senhor na cidade de Pirassununga. Ali também é o segundo encontro musical daquela cidade, de coral e de orquestra também. Estaremos irmãos de várias cidades ali. Se Deus permitir, estaremos ali naquela cidade. E no domingo à noite temos o nosso congresso de coro e de orquestra na Central de Boituva, onde também, Deus permitir, estaremos ministrando a palavra do Senhor. Então nós temos muita atividade, muito trabalho, mas não porque nós somos alguma coisa, pelo contrário, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, e que o Senhor possa me usar mais uma vez para falar conosco, com você que veio nessa noite aqui, precisando de uma palavra. Você veio nesse seminário, mas Senhor, eu vou lá, mas o Senhor tem uma palavra para você mais uma vez nessa noite, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Desejo levar a saudação da igreja daqui de Tatuí, ali para a igreja de Pirassununga, com a santa paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. O tema, capítulo 13 de Hebreus, no versículo de número 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém? Podeis nos assentar, igreja do Senhor, depois nós leremos mais alguns textos. Igreja, um seminário de música como este, onde os nossos irmãos têm orado, têm se debruçado, trabalhado, nós podemos já observar aqui pelos cantos que foram entoados. Eu estava observando, irmãos, os irmãos sabem que nós trabalhamos com a teologia da música, e nós ensinamos música de acordo com a Bíblia. Nós buscamos isso, buscamos esta prática, esse ensino. E queira ou não queira, a gente está escutando o louvor, a gente está sempre observando a letra, sempre experimentando a letra, vem, e aí a letra, os irmãos estão cantando a letra, e a letra, nós vamos verificando se a letra tem conteúdo bíblico, nós vamos verificando se a letra está de acordo com as escrituras sagradas. Os irmãos vão cantando louvor, e nós vamos, não é porque nós ficamos apontando, julgando, não é isso, mas é porque o texto bíblico fica saltando nos louvores, e os louvores que são de acordo com as escrituras, eles vão falando ao nosso coração. E aconteceu exatamente isso aqui já nesta noite. Os cânticos que nossos irmãos estavam cantando aqui, Deus foi falando comigo através dos cânticos, porque esses cânticos que os irmãos cantaram, nada mais, nada menos são do que a palavra de Deus cantada. Nós cantamos, não é a primeira vez que falo isso aqui, mas a palavra de Deus cantada. E se é a palavra de Deus, ela tem o efeito necessário para aquilo que foi proclamado.
A palavra de Deus, ela não volta vazia, mas antes ela faz o seu efeito para aquilo a qual ela foi enviada. E da mesma forma, nesse momento, é a palavra pregada. Mas nossos irmãos estavam ali proclamando a palavra cantada e tocada pelos instrumentos também, porque existe a palavra também tocada, e a Bíblia nos mostra isso em vários textos da palavra do Senhor. A começar lá pelo tangedor. O tangedor, o profeta pediu: me traga um tangedor. E aí, quando o tangedor começou a tanger a sua harpa, o seu instrumento, está escrito na palavra de Deus, lá em 2 Reis 3:15. Está escrito lá. Então, quando o tangedor começou a tocar, a palavra vai falar bem assim: então, quando o tangedor começou a tocar, o Espírito do Senhor se apossou de Elias. Santo é o nome do Senhor. Então ele profetizou e falou os desígnios do Senhor. Então, quer dizer, aquele músico que nós não sabemos o nome dele, ele não era músico famoso, não tem nome, não tem renome, não tem nada. Não sabemos a descendência dele, a família dele, mas ele era um adorador, que adorava a Deus em espírito e em verdade. E quando ele tocou, o Espírito do Senhor se manifestou. Então, quando nós tocamos pelo Espírito, quando nós cantamos na dignidade da palavra de Deus, músico, preste atenção. Quando você anda na presença de Deus, quando você anda na dignidade da palavra, da doutrina do Senhor, quando você tocar, santo é o nome do Senhor, os espíritos contrários têm que bater em retirada, haverá cura, haverá libertação, através do som do teu instrumento, marque bem isso. Então não esteja tocando por tocar, toque como um ministério, como um serviço que você faça na casa do Senhor. O Senhor já começa essa palavra dizendo assim: responsabilidade. Entenda o que você faz na minha casa. Você que toca, você que canta, eu quero mais de você. Mas mais do que eu toco tanto, eu ensaio tanto, não. O Senhor quer mais consagração, quer mais temor, quer mais aproximação com a palavra, quer mais compromisso. Não é só tocar por tocar, é tocar para cumprir ministério, é tocar para proclamar a palavra, é tocar para ter cura, libertação, é tocar para que haja batismo com o Espírito Santo. Santo é o nome do Senhor. Então nós não tocamos por tocar. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor traz essa parte a título então de introdução. Os irmãos cantaram cânticos que estão embasados nas Escrituras Sagradas. Eu confesso para os irmãos, eu não conhecia nenhum desses hinos. Eu devo ser bem atrasado por esse nas músicas. Eu só conheço um pouco lá os hinos da harpa. Mas eu escuto e eu sei analisar os cânticos. E esses cânticos são cânticos espirituais que os irmãos cantaram há pouco aqui. E o Senhor recebe a adoração dos irmãos. E a igreja entende o que está sendo cantado. E a palavra cantada entra no coração e frutifica e dá fruto para a honra e glória do nome do Senhor. Bendito é o Todo-Poderoso. E esta é a nossa função. Esta é a nossa obrigação. E detalhe, esse é um privilégio que nós temos. Cantar e tocar na casa do Senhor. É um privilégio. É um privilégio. Então marque bem isso e não perca esse privilégio por nada. E preste bastante atenção na palavra que o Senhor vai falar, vai continuar falando conosco nessa noite. A carta aos Hebreus, que é a carta onde está escrito este versículo que nós acabamos de ler, esse texto que os irmãos escolheram como tema desse seminário de música. Esta carta, ela é uma carta que foi escrita, segundo os eruditos estudiosos, antes do ano 70 da nossa era, da época de Cristo, antes do Império Romano destruir Jerusalém, antes dos romanos invadirem, destruírem o templo de Jerusalém, destruírem os muros, enfim. É antes disso, esta carta ela é escrita. Esta carta ela foi escrita por motivos muito específicos. Esta carta ela é escrita porque a igreja que recebe esta carta, os hebreus, quem são os hebreus aqui? São os judeus de nascimento, judeus que nasceram em Israel, mas que já haviam se convertido ao cristianismo. Eles eram crentes, então agora eles são igreja do Senhor. Os hebreus, eles são igreja do Senhor. No entanto, eles estão vivendo em um período onde o cristianismo, os crentes da igreja estão sendo perseguidos de todas as formas. Os crentes, os cristãos estão sendo perseguidos de todas as formas.
E eles, como eles eram judeus, nascidos judeus, eles eram praticantes do judaísmo, eles acreditavam apenas na lei de Moisés, no Antigo Testamento também. Eles estão ali propensos, por causa da perseguição, por causa do sofrimento que eles estão passando, eles estão propensos a começar a sair da igreja e a voltar para o judaísmo. Eles estão propensos a voltar. Por quê? O judaísmo não estava sendo perseguido. O que estava sendo perseguido era o cristianismo. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Eles eram perseguidos tanto pelos judeus e eram perseguidos pelos romanos e outras tantas que haviam naquele período. Eram os cristãos, os crentes que estavam sendo perseguidos. E esses crentes que eram judeus de nascimento, mas que são crentes agora, eles estão cocheando em dois pensamentos. Eles estão quase que voltando às práticas do judaísmo. Eles estão querendo voltar à prática do judaísmo, porque o judaísmo não estava tendo perseguição. Então eles estavam meio incertos das coisas. Eles eram os crentes que demonstram uma certa fraqueza, um certo temor, porque realmente não deve ser fácil você confessar a tua fé, mas ser humilhado, perseguido, tomarem as suas casas, tomarem as suas posses, ser esbofeteado, passar vergonha, ser humilhado, tirarem as suas roupas, fazer você andar em praça pública nu, ser chicoteado, ser cuspido, ser humilhado de todas as formas possíveis, ser torturados, ser queimados vivos. Não é fácil você saber que o crente daquela época passou por tudo isso e você permanecer fiel. Não é fácil você saber que você, da igreja de Cristo, você não tem um templo para você congregar. Não tinha templo para os cristãos congregar. Não existia isso. Os crentes daquela época não tinha uma igreja bonita que nem essa, um templo, uma sede. Não existia esse negócio. Eles congregavam nos bosques, debaixo das árvores, nas cavernas, escondidos, nas casas uns dos outros, escondidos. Então esses cristãos judeus, eles estão propensos a retornar para o judaísmo, a retornar para as práticas místicas do judaísmo. Além do judaísmo crescente que estava ali, existia também um gnosticismo. Gnosticismo é uma heresia, uma seita herética, lá do começo dos tempos da igreja, que dizia que Jesus não poderia ser Deus, porque a carne humana não habita bem algum, e como que Jesus encarnado poderia ser divino? Então eles contrariavam isso, e esta seita dos gnósticos, eles estavam também adentrando dentro da igreja naquele período. Então aqueles crentes daquele momento estavam passando por várias perturbações, por várias perseguições materiais e perseguições espirituais, perseguições doutrinárias, perseguições de todos os tipos. Então, para ser crente naquele período, tinha que ser crente de verdade, muito crente mesmo, crente fiel, crente que não dava ouvidos a toda a vozinha que aparecia por lá. Mas, no entanto, o escritor aos Hebreus, que também a carta não indica, não fala quem é o autor desta carta, o autor humano. O autor é Deus, o autor desta carta é Deus, é o próprio Deus, é o Espírito Santo. No entanto, o autor humano, o servo de Deus, que Deus se usou para escrever esta carta, não é dito, nós não conhecemos. Do ano 600 depois de Cristo até o ano 1600, a igreja predominante na época, ela afirmava que era o apóstolo Paulo que havia escrito esta carta. Ela afirmava. Mas depois da Reforma Protestante, 1517, estudos exegéticos, estudos hermenêuticos, estudos históricos e arqueológicos vão mostrar que não é certeza que tenha sido o apóstolo Paulo, não é certo dizer. E então, como não é certo dizer, então a igreja protestante, e mesmo depois a igreja católica, eles vão tirar a autoria do apóstolo Paulo da carta aos Hebreus, porque não se sabe quem escreveu. Inclusive um dos pais da igreja, chamado Orígenes, bem lá do início da igreja, ele dizia assim: a carta aos Hebreus, só Deus sabe quem escreveu. Só Deus sabe quem escreveu. Então, quer dizer, desde a antiguidade não se sabe quem escreveu, mas pelos textos que nós lemos aqui, que nós temos nesta carta,
nós temos a plena certeza que foi o Espírito Santo que indicou cada palavra que aqui se encontra, porque esta carta é um tratado teológico. Esta carta ela tem ensinos profundos para nós da igreja hoje. Então esta carta foi escrita para aquela igreja que estava naquela situação, naquela época. Então quais são os motivos? Eles estavam quase voltando para o judaísmo. E então o escritor de aos Hebreus, eu até fiz uma colinha aqui, igreja. Ele vai pontuar, olha só. Do capítulo 1 ao capítulo 2, ele vai pontuar que Cristo é superior aos anjos e aos profetas. Do capítulo 3 ao capítulo 4, ele vai escrever que Cristo é superior a Moisés. Do 5 ao 7, ele vai escrever que Cristo é superior ao sacerdócio de Arão. Do capítulo 8 ao capítulo 10, ele vai escrever que Cristo é superior à lei de Moisés. Do capítulo 11 ao capítulo 13, que é o que nós lemos, é o último capítulo da carta, ele vai escrever que Cristo é o caminho para um estilo de vida superior. Santo é o nome do Senhor. Ou seja, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para dizer para aquela igreja dos judeus cristãos que Cristo que eles estavam servindo agora, o Cristo que eles aceitaram, o Cristo que eles passaram a crer e estavam servindo, era superior a tudo que havia no judaísmo. O Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que vai voltar para buscar a tua igreja, ele é superior aos anjos, ele é superior aos profetas, ele é superior à lei de Moisés, é superior a Moisés, ele é superior à aliança do Antigo Testamento, ele é superior a tudo, ele é superior e ele é melhor. Ele é melhor do que Moisés, ele é melhor do que a nova aliança, ele é melhor do que os anjos, santo é o nome do Senhor, ele é melhor do que a lei, ele é melhor do que o Antigo Testamento inteiro, porque ele é a própria palavra, ele é a própria palavra. Então a carta aos Hebreus foi escrita para aquela igreja, para que eles entendessem que não adiantava voltar aos rituais do judaísmo, com o sacrifício de animais, por exemplo. Porque no judaísmo sacrificavam os animais para expiação dos pecados. Eles iam até lá no templo, lá no altar de bronze, matavam o animal. Aí eles pegavam e levavam lá no Santo do Santo, espargiam o sangue, voltavam, pegavam aquele animal, tinham que sair lá do templo, sair do arraial, e para poder queimar aquele animal, e alguns podiam se alimentar daquele animal, salvo no dia da expiação da nação inteira, que aquele animal que era sacrificado no altar de bronze, aquele animal, ele era espargido o sangue dele, mas aquele animal era levado para ser queimado fora do arraial. Aquele animal não podia ser comido, não podia ninguém se alimentar dele, nem os sumos sacerdotes, ninguém poderia se alimentar, ninguém. Mas aquela igreja estava quase voltando a essas práticas, de fazer sacrifício, de fazer as coisas segundo a lei, segundo o sacerdócio levítico. A carta aos Hebreus ela foi escrita, e aí tem algo muito importante, principalmente para nós músicos, para cantores, e é muito difícil falar sobre isso, mas é bíblico. Muitos de nós já vimos, e isso não é para ofender ninguém, nem para machucar ninguém, mas é um ensino das Escrituras, e é um seminário. Quantos de nós aqui já ouvimos falar assim, que nós somos levitas da casa do Senhor? Já ouvimos falar isso? Não ouvimos falar? Já ouvimos. Alguém já ouviu isso? Por favor, levanta a mão dele. E olha quando tá vendo? Muita gente. Mas não há pecado nenhum em falar isso. Não é pecado. No entanto, esta carta aos Hebreus, ela vai nos mostrar, se nós lermos e estudarmos ela, que nós não somos levitas da casa do Senhor, longe disso. Mas não passa nem perto, nós nem podemos querer ser levitas da casa do Senhor. Por quê? O sacerdócio levítico, que era o sacerdócio de Arão, ele era o sacerdócio de sacrifício de animais, era o sacerdócio que fazia todo o cerimonial da lei de Moisés, era o sacerdócio que somente aqueles que eram da linhagem de Arão podiam participar, era um sacerdócio que era um sacerdócio que vinha proveniente da tribo de Levi. Então era sacerdócio. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, quando o nosso Salvador, ele morre lá no madeiro da cruz, se entrega como sacrifício vivo, uma única vez,
sacrifício perfeito, único, não dá para fazer de novo aquele sacrifício, que foi uma vez só, para salvar toda a humanidade. Aquele sacrifício, lá em 5 de Apocalipse, no versículo 9, vai dizer que com aquele sacrifício, Ele nos comprou e fez para Deus nós, reis e sacerdotes. Detalhe importante, quando nós falamos que nós somos levitas, então, teoricamente, nós somos da tribo de Levi. Somos da tribo de Levi. No entanto, o nosso Senhor e Salvador, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é da tribo de Judá. Ele não é da tribo de Levi. Ele não é. Jesus Cristo, o Salvador, Ele não é da tribo de Levi. Então, o nosso Senhor, Ele vem para quebrar paradigmas, para cumprir a lei. Ele não despreza a lei, Ele cumpre ela. Todas as profecias, todas as promessas, todo o cerimonial que havia lá no Antigo Testamento eram sombras daquilo que deveria se cumprir aonde? Em Cristo, no Novo Testamento. Só que o Senhor, Ele não vem da tribo de Levi, Ele é da tribo de Judá. E o sacerdócio do nosso Senhor é segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio do nosso Senhor é segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão. Ele não é um sacerdócio da descendência de Arão. Pelo contrário, ele é, e detalhe, ele é o único sacerdote, sumo sacerdote, santo Deus, da linhagem de Melquisedeque. É o único, não existe outro, é apenas o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, já corrigindo isso, e com permissão do nosso pastor dando esse ensino aqui, no seminário, nós não somos levitas da casa do Senhor. Não, nós somos servos adoradores. Nós somos reis e sacerdotes da linhagem de Jesus Cristo. Nós somos reis e sacerdotes da linhagem de Jesus Cristo. Então como é que fala? Não é pecado, não. Falar, eu sou levita da casa do Senhor. Não é pecado, não é isso. Tá? Não vou levar para esse lado. Mas, se você olhar para as Escrituras, nós não somos levitas da casa do Senhor. Nós somos servos, adoradores. Nós somos aqueles que o Pai procura, que o adorem em espírito e em verdade. É diferente, porque se nós abraçarmos o sacerdócio levítico para nos tornarmos levitas, nós temos que abraçar a lei inteira. Nós temos que abraçar todo o sacrifício de animais. Nós temos que abraçar todo o cerimonial que a lei possuía. Todo. E a carta aos Hebreus, ela acaba com isso assim, demonstrando que Cristo é superior aos sacrifícios que haviam no Antigo Testamento, porque o sacrifício que Ele fez é perpétuo e poderoso para salvar toda a humanidade, diferente do sacrifício levítico, que tinha que fazer ano a ano, mês a mês, toda hora o cara pecava, faz outro sacrifício, pecava, faz outro sacrifício, pecava de novo, faz outro, mata uma pombinha, mata um boi, mata um bode, enfim, não tinha fim aquilo, não tinha saída. Mas com Cristo não, entende? Com Cristo, o sacerdote eterno, o sumo sacerdote, que é ontem, que é hoje e que é eternamente, o sacrifício foi apenas uma vez para dar para você, para nós, para a igreja, para a humanidade, salvação eterna. Salvação eterna. Então é no sangue dele, é no sacrifício deste sacerdote. E é interessante, neste sacerdote, nesse sumo sacerdote, nesse sumo pastor, encontra-se, ele é sacerdote eterno, ele é cordeiro de Deus, quer dizer, ele é o próprio sacrifício, e ele é palavra de salvação, ele é as boas novas que vêm através dele, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a carta aos Hebreus, ela vem para mostrar que Cristo é superior a tudo isso que nós já pontuamos aqui, aos anjos, Moisés, ao sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico acabou, não existe mais. Tanto que, depois da derrubada do templo, em Jerusalém, no ano 70, nunca mais houve sacrifícios no templo. Acabou o sacerdócio levítico, acabou a necessidade daquilo. E o sacrifício perfeito, realizado em Cristo Jesus, ele cumpriu a lei sacerdotal, ele cumpriu toda aquela lei cerimonial que existia. Então hoje, cantores e músicos
que talvez, muitas vezes nós falamos aí, só levita, talvez seja por falta de conhecimento, às vezes falta de ensino, falta de pegar e explicar o texto das Escrituras, para mostrar, não, nós não somos levitas da casa do Senhor, nós somos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. O nosso sacerdócio é cristão, o nosso sacerdócio é de Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, quando os cristãos foram chamados, pelas primeiras vezes, foram chamados de cristãos, a palavra Cristos ali significa pequenos cristos. O que significa pequenos cristos? Porque as pessoas observavam os cristãos daquele período e observavam que as obras deles eram iguais às do Cristo. Eram iguais àquele que havia morrido na cruz e havia ressuscitado e havia subido aos céus. As pessoas olhavam para a igreja, para os crentes daquele período, olhavam para você é um pequeno Cristo. Sabe por que eu sou um pequeno Cristo? Porque você faz as obras dele. Porque você é um pequeno Cristo? Porque você anda igual a Ele. Porque você é um pequeno Cristo? Porque você anda igual ao Senhor. Você se parece com Ele. Você se veste igual a Ele. Você fala igual a Ele. Você vive igual a Ele. É isso que nos identifica. Então nós fazemos para andar igual a Ele, para pensar igual a Ele, para falar igual a Ele, para comer aquilo que Ele nos manda. É através da palavra de Deus. É através da palavra, do ensino bíblico. Igreja do Senhor. Existem muitos lugares por aí que a Bíblia Sagrada já não está mais no púlpito. Existem muitos lugares. Nós temos andado por aí, nós temos estudado. Tem muito lugar que se diz que é a casa de Deus. Tem muito lugar que se diz que as pessoas estão adorando a Deus, mas eles não leem mais. A Bíblia é só um enfeite. A Bíblia passa longe dali. A Bíblia não serve mais, porque o mundo mudou. O mundo está moderno. Esse livro é muito retrógrado. Esse livro é muito pesado. Ele foi escrito para uma época. Não. Esse livro foi escrito para todas as épocas. A palavra de Deus é eterna. Ela é verdadeira. Ela é para salvar, é para redarguir, é para admoestar, é para ensinar na justiça e na verdade. O caminho que leva à vida eterna, que leva ao céu. E o caminho é Cristo. E nós conhecemos Ele, a pessoa dele, através da sua palavra. Glória a Deus. Não há como ser diferente. Mas muitos lugares já não se falam disso. Muitos lugares é só barulho. É só barulho. Tem muita música, às vezes são músicas até bonitas. Os músicos tocam bem, faz show, faz espetáculo. Os músicos fazem espetáculo na igreja. É lotado, assim, não cabe de gente lá dentro. Tantos cabras tocam bem, cantam bem, é um negócio assim, é tremendo, é coisa incrível. Só que o Espírito Santo não está lá. A Bíblia Sagrada é só infiéis, até lê o texto, mas torce o texto de todas as formas. Porque o negócio lá é negócio, é encher. E aí, quando nós, povo de Deus, nos deparamos com essas situações, você fala, mas meu Deus, como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Pode, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Naquele tempo dessa igreja aos hebreus, que foi escrita essa carta, estava acontecendo isso. Os judeus estavam de boa, e os cristãos sendo perseguidos. Aí os cristãos olhavam, mas acho que nós vamos para lá, porque o negócio lá está bom, está mais tranquilo, está dando mais certo lá, né? É Deus também lá. E aí começa a surgir o gnosticismo, começa a surgir os judaizantes. Judaizantes são aqueles que querem misturar o cristianismo com o judaísmo. Já viram as denominações que tem por aí? Não estou falando o nome, mas tem uns que quer usar aquele kippah dos judeus, quer usar aquele chale dos judeus, quer usar a menorá, né, como símbolo sagrado, quer ensinar o povo a praticar. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo, não pode comer carne de porco, não pode não sei o quê. Mentira. Isso aí era na lei, no tempo da lei, era lei cerimonial. Na atual aliança, que é essa aliança, é a aliança do sangue de Cristo, nesta aliança que é maior do que a primeira, que é superior do que a primeira, nesta aliança nós temos a liberdade em Cristo. Não é que você pode fazer qualquer coisa, pelo contrário, essa aliança é até mais estreita. O caminho é estreito, esse caminho é estreito. No entanto, nós temos a liberdade dada pelo Espírito Santo, que nos guia pela verdade e pela justiça. Igreja do Senhor, quando os irmãos escolheram esse tema, eu não sei se os irmãos já haviam analisado todo o texto. Eu penso que sim. Para observar, olha, porque os irmãos cantaram aqui um cântico agora.
falando que o teu nome é maior que tudo. O teu nome é maior, ele é maior, e é verdade. A carta aos Hebreus, ela mostra exatamente isto. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é maior do que a primeira aliança, é maior do que Moisés, é maior do que os anjos. Igreja, pense nisso. Santo é o nome do Senhor. É para nós dar graças a Deus, porque nós temos o privilégio de estar junto com aquele que é maior, com aquele que é superior, com aquele que tudo pode, o Todo-Poderoso. Santo é o nome do Senhor. Então, esta carta, ela vai mostrar todos esses aspectos da superioridade de Cristo. E aí vamos trazer isso para o lado musical, um seminário de música. O que devemos cantar e o que devemos tocar? Como que deve ser? Porque os versículos que nós lemos aqui, o versículo de número 15, eu gostaria de ler alguns antes. Versículo 11, do capítulo 13, tá? Versículo 11. Está escrito assim: porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ao versículo 13: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Algumas versões vão dizer levando a sua humilhação. Ou seja, quando o sumo sacerdote do judaísmo, lá do judaísmo, ele ia lá no altar de bronze, fazia o sacrifício do animal, ele ia lá espargir o sangue, aquele animal que havia sido morto, podia ser um cordeiro, podia ser um animal que fosse, dependendo do tamanho do pecado do cidadão lá. Aquele animal era levado para fora do arraial, para quê? Para ser queimado, e o sacerdote não podia comer daquele alimento, e nem o povo depois, não podia comer, não podia. Nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que nos chama para sair para fora da arraial. Quando Cristo foi crucificado como cordeiro, ofertado como sacrifício vivo, ele foi também sacrificado fora da cidade de Jerusalém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não foi sacrificado na cruz dentro da cidade de Jerusalém, nem lá no templo. Ele foi sacrificado fora dos muros de Jerusalém. O que isso significa? E lá fora dos muros de Jerusalém, a palavra de Deus vai nos dizer aqui, conforme nós já lemos, que ele foi sacrificado fora, para quê? Para que pudesse santificar a muitos, santificar os povos. Então, o sacrifício de Cristo lá foi para todos os povos. O sacerdote que sacrificava lá no templo e depois levavam esse animal para ser queimado lá fora do arraial, quando eles faziam todo aquele ritual cerimonial do judaísmo, quando aquelas pessoas que levaram aquele animal, queimavam aquele animal, eles voltavam para dentro da cidade, eles tinham que passar por um processo de purificação, eles tinham que passar por um outro processo cerimonial de purificação. Por quê? Porque aquele animal que foi ofertado em sacrifício aqui, e que eles haviam levado para ser queimado lá, era considerado impuro. E então, como eles pegaram o animal, levaram para lá para ser queimado, eles eram considerados impuros também. Então, quando eles retornavam para dentro da cidade, eles tinham que fazer todo um cerimonial de purificação para poder depois estar na presença lá dos serviços cerimoniais que eles faziam. Já o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em simbologia da lei, de cumprimento da lei, ele também é levado como um cordeiro para ser sacrificado lá fora do arraial. Santo é o nome do Senhor. Ele que era puro, ele foi sacrificado lá naquele altar que é a cruz, o nosso altar é a cruz, igreja. Ele foi sacrificado lá na cruz para purificar a muitos, e ele não ficou, santo ao nome do Senhor, ele não ficou impuro, pelo contrário, ele purificou a muitos. E quando ele retorna para Jerusalém, ele continua puro, porque ele é santo ao Senhor, puro, santo, impecável. Jesus nunca pecou, nunca pecará, nunca, jamais. Ele é santo, perfeitamente santo. Mas em simbologia, ele foi sacrificado lá na cruz, fora da cidade.
fora da cidade. Para quê? Para que nós pudéssemos ser purificados no seu sangue, ao olharmos para a cruz de Cristo, ao olharmos para a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que crer, santo é o nome do Senhor, todo aquele que crer e confessar o nome de Jesus é perdoado dos seus pecados. Então o sangue dele nos purifica de todos os pecados. Então este cerimonial que havia na lei, o nosso Senhor Jesus, em simbolismo, cumpriu. Ele cumpre. Então trazemos todos esses aspectos para a música. Que músicas nós devemos cantar? Que mensagens nós devemos ter? Da onde devem vir as nossas músicas? Como deve ser o nosso trato musical? Como que deve ser o nosso pensamento musical? Falando da igreja. Porque é lá fora do arraial, que nós vamos demonstrar a nossa fé. É lá fora do arraial que nós vamos demonstrar a palavra de Deus. Aqui dentro está todo mundo bonitinho, sentadinho, de uniforme, paletó, gravata, bem pentadinho. Todo mundo é crente. Está tudo uma maravilha aqui, tudo certinho. Mas lá fora, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na empresa, lá no quartel, lá na escola, no colégio, lá no escritório, lá no shopping que você trabalha, na loja, na rua que você mora, é lá que nós devemos mostrar, é lá que nós devemos proclamar e levar. É fora do arraial, igreja, é para fora do arraial, porque na lei tudo era feito dentro do arraial. Na lei o cerimonial era todinho lá. Na lei o sacrifício era feito lá dentro, era tudo lá. Com Jesus Cristo, na aliança cristã, é tudo lá fora do arraial, é tudo fora da cidade. Santo é o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é maior, porque Ele é melhor, porque o propósito dEle é melhor, porque o propósito dEle é maior. Estão entendendo a palavra do Senhor nesta noite? E então é lá fora. Quando nós tocamos lá fora, quando nós cantamos lá fora, que as pessoas olham para nós, nos observam e falam: opa, este aí tem alguma coisa diferente. Opa, este aí, ele não é igual. E aí, existe outra coisa que vai acontecer. Quando você está lá fora do arraial, é lá que você vai ser perseguido. É lá que você vai ser humilhado. É lá que você vai ser enxotado. É lá que você vai levar pedrada, que você vai levar coice. É lá que você vai levar empurrões. É lá que você vai ser deixado de lado. É lá que vão querer pisar em você. É lá fora do arraial. Aqui dentro não. Aqui dentro todo mundo te ama, aqui todo mundo te trata bem, todo mundo quer você aqui. Mas lá fora do arraial é o lugar aonde nós devemos proclamar a palavra do Senhor. Nós devemos manifestar que somos crentes em Cristo Jesus. É onde nós, mesmo sem falar, nós devemos dar o testemunho de que somos de Cristo. A diferença está aí. E então, o que vai acontecer? Se nós estamos lá fora, mas nós estamos igualzinho ao mundo, estamos tocando igualzinho ao mundo, estamos fazendo tudo que o mundo faz. Chama para tocar num evento de carnaval, lá vai o músico da igreja no evento de carnaval. Chama para tocar numa quermesse da igreja da idolatria, lá vai o músico ganhar o dinheirinho dele tocando na igreja da idolatria. Chama para tocar no evento da procissão da não sei das quantas aí, lá vai o músico da igreja tocar também. Igreja do Senhor, eu sei que nós precisamos muitas vezes, quem trabalha com música, precisa ganhar o dinheiro, precisa trabalhar, é a profissão do irmão. Mas veja bem aonde você está indo ganhar o seu dinheiro. Se você não está pisando nos atos da idolatria, se você não está indo lá e está confundindo as coisas, porque Deus é poderoso para te preparar uma outra porta, Deus é poderoso para te abrir uma outra situação, que você não precise ficar permeando e minando e comendo ali naquele lugar tenebroso. Deus é poderoso para isso. No entanto, existem algumas pessoas que parecem que têm prazer de ir nessas coisas só pela música. Só pela música. Mas se eu não for, eu não toco. Vai só por tocar. E aí, se você é um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, toca e canta, você, de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. De uma mesma fonte não pode estar saindo som para Jesus e som para o incircunciso filisteu dessa época atual. Não pode, não pode. Ou você toca e canta para Deus,
E aí você ganha o seu dinheirinho, tocando em alguma orquestra, alguma banda, dando aula de música, maravilha, glória a Deus. Mas cuidado para não alongar um pouquinho o passo. Chega a época de carnaval, as bandaiadas que tem por aí, lá vai o ganho, mas eu preciso. Não, irmão. Vai carpir, vai pegar uma areia, fazer outra coisa, vai ganhar o dinheiro de outro jeito, mas não vai tocar nesses forró-bodó, porque Deus não quer isso para você. Deus quer você cantando aqui, tocando aqui, e Deus vai preparar o que você precisa. Não vai faltar o seu pão de cada dia, não vai ficar contigo. Deus vai cuidar de cada detalhe na sua vida. E nós temos parâmetros bíblicos para isso. Temos parâmetros bíblicos para isso. Não é engessar, mas não pode não. Não é isso. Você só precisa ser direcionado por Deus. Pintou uma oportunidade aí, vem, fala com o maestro, fala com o pastor, conversa, verifica a situação. Eles vão, tudo bem, pode ir, fique tranquilo. Se o negócio ficar meio azedo lá, você volta que a gente te aconselha e te orienta. Mas cuidado, igreja. Ele está pregando assim, porque tem muita gente se perdendo por aí. Se perdendo por quê? Porque o mundo, ele pega um prato de guisado, bonito, cheio, florido, cheio de coisa. Olha aí, você vai ganhar bem. Olha aí, vai dar certo. Olha aí, você vai ficar top. Você vai ficar conhecido. Olha aí. Ele te oferta de um jeito. Você fala, é meu sonho, é tudo que eu queria. No entanto, o Senhor não está naquele negócio. Porque depois que você abraçar aqui, depois que você for, começar a ganhar muito bem, começar a dar tudo certo para você, o inimigo vai vir e vai te dar uma rasteira, e você nunca mais vai conseguir vir tocar e cantar na casa do Senhor. Então a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos mostra. Nosso tocar é muito maior e muito melhor do que lá fora. A nossa música, as nossas letras, o nosso jeito de tocar, o nosso jeito de ministrar o louvor é muito melhor e maior do que o que está lá fora. Compreende o que o Senhor está falando contigo nesta noite, neste seminário de música, mais uma vez, admoestando e orientando, para que você não se iluda com as orquestras, com banda, com coro, com tantas coisas que tem aí. Quem precisa tocar, quem precisa trabalhar, trabalhe, cante, toque, faça, mas faça com sabedoria, com entendimento, que Deus vai continuar abençoando, vai te guardar, e naquele lugar que você está, você vai ser luz, pessoas vão ser salvas naquele lugar, através da sua vida, através do seu testemunho. No entanto, se você se iludir, se agarrar no que está lá, naquilo que está naquele mundo ali, você corre um sério risco de não conseguir mais entrar ali na casa do Senhor. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer você ganhando seu dinheirinho, fazendo a música boa que faz lá, não tem problema. Mas o Senhor te quer aqui um adorador em espírito e em verdade. Palavra de Deus para a vida eterna. Palavra de Deus para a salvação. Palavra de Deus para ter os músicos firmes, os cantores firmes, adoradores que adoram em espírito e em verdade. Devemos tomar cuidado com as músicas de seitas e de heresias. E são muitas, nas nossas igrejas. Algum tempo atrás veio ensino lá no Belenzinho. E essa é pesada, é difícil até de falar. Muito difícil. Seita unicista que não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Detalhe, não é só que eles não creem. Eles pregam contra isso e ensinam contra isso. Tem CD gravado ensinando o contrário a isso. Eles têm muita coisa. Só que as músicas deles são a coisa mais maravilhosa. Nós vivia cantando. Ainda canta, essa é a verdade. Só que segundo a palavra de Deus, segundo o ensino da Bíblia Sagrada, nós devemos nos abster. Quando nós não sabemos, quando nós somos inocentes no assunto, ok, tudo certo, está maravilhoso. Mas existe uma coisa que nós precisamos fazer, que é renúncia. O que é renúncia, igreja? Renunciar às nossas paixões, renunciar aos nossos gostos, renunciar aos nossos desejos. E aí envolve isso. Não, mas eu sempre cantei. Nós não somos Gabriela, não, igreja. Nasci assim, sou assim, Gabriela. Não lembra disso? Nós não somos, não. Nós somos servos de Deus. Se o Senhor fala que nós estamos errados aqui, nós temos que voltar, dar um passo atrás e nos consertar. Opa, eu quero estar de acordo com a Bíblia. Opa, eu quero estar de acordo com a palavra. Opa, eu quero estar de acordo ao ensino bíblico que o Espírito Santo direciona. E falar nisso no seminário de música é importante, por quê? Porque isso está por aí, no nosso meio. Está no nosso meio. Eu mesmo, eu escrevi, perdi a conta de dezenas, eu e minha esposa, tá? De arranjo que nós escrevemos dessa turma.
tocamos muito esse negócio aí. E aí? Renúncia. Temos que renunciar. Não, esse negócio esse não é de Deus, não. Esse negócio não é de Deus. É bonito e tal, mas não é de Deus. Andam cantando por aí, eles misturam música de Raul Seixas, fazendo batismo de sunga, de biquíni. É uma coisa absurda. Está absurdo isso. E aí nós pegamos as músicas desses camaradas e jogamos no nosso meio. Quando somos inocentes, ok. Mas quando sabemos, Deus vai cobrar. Foi isso que o pastor Ezequiel Soares pregou lá no Belenzinho. Quando somos inocentes, ok. Mas quando sabemos que aquilo não é de acordo à Bíblia, não é de acordo à palavra, e permanecemos fazendo, haverá uma cobrança. E que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos guie, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê entendimento para renunciar aos nossos desejos, aos nossos gostos e andarmos de acordo ao quê? De acordo à palavra de Deus. O caminho é estreito, apertado é o caminho que conduz à salvação, mas largo é o caminho que conduz à perdição. O período daquela igreja, aos hebreus, havia muitas seitas, os gnósticos, os judaizantes e tantos outros místicos que estavam ali acontecendo, pareciam até coisa boa, mas igreja do Senhor, cuidado, a aparência engana. Nós precisamos ver o conteúdo, nós precisamos olhar para dentro das Escrituras e conferir, ver se bate. Opa, isso aqui não é bíblico não, parece Bíblia, parece, mas não é. Tinha um comercial bem antigo do Denorex, antigo, eu fui longe, lembra disso? Parece, mas não é. Parece, mas não é. Parece coisa de igreja, parece coisa de crente, parece que é de acordo à palavra, mas não é. Cuidado com o laço do passarinheiro, que ele vai laçar, depois vai trazer morte eterna. Cuidado para não trazer fogo estranho ao altar de Cristo. As nossas músicas têm que cantar a supremacia de Cristo, a supremacia da graça, a supremacia de Cristo que é sobre os anjos, a supremacia que é acima de Moisés, a supremacia da nova aliança que é acima da antiga aliança, a supremacia do sangue de Cristo. É isso que nós devemos cantar e tocar. Não dá para ser diferente. Eu sinto um peso de responsabilidade ao pregar e a ensinar sobre isto. Não tem sido fácil falar sobre essas coisas, porque é como você estar navegando contra um mar gigante. Mas o Senhor falou comigo ontem, porque ontem, santo é o nome do Senhor, eu recebi uma ligação, depois eu liguei para o irmão Luciano, a irmã Márcia. A minha mamãe ficou enferma ontem à tarde e está na UTI. Minha mãe está na UTI hoje. Mas eu peguei e liguei para os irmãos, falei que eu não ia conseguir vir. Eu liguei lá em Pirassununga e falei, irmãos, não vou poder ir porque eu tenho que ir lá ver minha mãe. Quando eu desliguei o telefone, minha esposa apareceu assim na porta, estava de pé. E aí, amor? Quando eu olhei para ela, eu vi o Senhor. E ela, nossa, o Senhor falou comigo, que negócio é esse? Vai fazer a minha obra que eu cuido da sua mãe? Vai pregar ou assumir o compromisso que você tem que eu vou cuidar da sua mãe? Na mesma hora eu comecei a ligar de novo para o Luciano, mandei mensagem de que lá em Pirassununga, liguei para os irmãos, está tudo certo, vocês vão, só ora a Deus por nós, ora a Deus pela minha mãe, e vamos fazer a obra do Senhor, porque o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. Então, aqui estou para adorar o nome do Senhor. A notícia da minha mãe que ela está se recuperando, a gente passou, então louva, até está melhorando. Porque Deus cuida de cada detalhe. E ouve a oração da igreja. Ouve a oração da igreja. E aí, eu pensei, mas Senhor da glória, não é para mim ir. Os irmãos de Pirassununga me convidaram no início do ano. Já estava o convite feito e agendado. Nossos irmãos, uns 2 meses, avisaram, mas Senhor, nós vimos compromissos, oramos a Deus, e estamos aí para falar a Tua palavra, para Te servir, para ser instrumento Teu, e agora isso. Muitas vezes, igreja, somos testados na nossa fé, não são poucas as vezes, são muitas vezes. Foi cantado um hino aqui,
que muitas coisas vêm para embaraçar ou para envergonhar nós. Mas nós estamos aqui hoje dizendo que Deus é bom, Deus cura, Deus salva. Vale a pena andar de acordo com as Escrituras Sagradas. É esse o nosso ensino. É esta a palavra que Deus dá nesta noite. Andarmos de acordo com o quê? De acordo com a Bíblia. Não dá para ser diferente. Se o nosso testemunho não for superior ao que está aí fora, tem alguma coisa errada. Se estivermos andando aí fora, estivermos muito igual ao mundo, e tiver tudo certinho, tiver todo mundo gostando da gente, nós somos queridinhos de todo mundo, de todo mundo, está todo mundo gostando, não tem problema com ninguém, não vai na escola, é tudo certo, está tudo muito legal. Crente, tem alguma coisa errada. Porque se você é crente, se nós somos crentes, o mundo vai nos odiar. O mundo de pecado odeia o cristianismo. O mundo, ele não tem comunhão conosco. O mundo não tem comunhão com a palavra de Deus. Então tem alguma coisa errada. É preciso que nós não tenhamos paz, é lógico, não é para sair brigando, não é isso. Mas existe sim uma perseguição. Deus preparou para mim. Eu estou trabalhando no Instituto Federal, ali em Boituva. Passei no concurso ali para um lugar em primeiro lugar. Glória a Deus por isso. Detalhe, tinha uma vaga só. Mas Deus falou comigo que ia fazer uma obra. Deus falou. E enfim, outra hora a gente conta isso. Mas Deus preparou. Estamos ali trabalhando. E eu não sabia, Deus separou, tem um servo de Deus ali que trabalha comigo. Um irmão. O primeiro que cheguei, um moço na frente, esse é crente. O nome dele é Osiel, é do Ministério Ipiranga. Bom dia, não conhecia ele não. No final é servo de Deus, ele foi até pregando na igreja dele também, na festa da mocidade lá, e Deus abençoou nós grandemente. E o irmão está lá trabalhando comigo. Aí falou, irmão, aqui ó, você tem que tomar cuidado, tem um demônio por aqui. Eu falei, meu Deus, irmão, que isso? Chego para trabalhar aqui, perseguição dos crentes aqui. E eu estou lá trabalhando, eu estou lá 6 meses. O fato é que a gente, com os olhos espirituais, a gente vai observando as coisas. O marxismo que está por aí, o comunismo aforado que está por aí, as leis contra a família que estão por aí, tudo contra essas coisas, né, que estão por aí desse mundo atual. E aí você é crente, você dá bom testemunho, você, a pessoa fala, Deus abençoe, obrigado, Deus te abençoe, obrigado, irmão, Pai do Senhor, bom dia, Pai do Senhor. As pessoas te olham assim e falam, opa, esse aí é daqueles, esse é daqueles do Pai do Senhor, esse aí é do Deus abençoe, esse aí é meio, aí já começam, alguns te respeitam, mas outros passam meio assim, torto do seu lado, passam meio assim. E existem aqueles que são postos de demônios, que são contra os crentes, e se eles puderem, eles nos matam. Só não nos matam porque o Senhor nos guarda, porque o sangue de Jesus é sobre nós. Então, este mundo tenebroso, ele não vai gostar dos crentes, ele não vai gostar de você, ele não vai. E se ele estiver gostando de você, ele na verdade está te enganando, ele está te engodando, ele está te levando para uma cilada. Cuidado, receba um alerta da palavra de Deus. Cuidado, fique atento com os laços do passarinheiro. E no meio dos músicos tem muito isso. No meio dos músicos tem um negócio chamado egocentrismo. O que é o egocentrismo? É você no centro das coisas. Você quer se aparecer, né? O músico quer se aparecer mesmo no nosso meio. É assim que funciona. É um negócio que tem no meio dos músicos. Você faz música para as pessoas verem, precisam ouvirem. Agora, no meio dos clientes, você não pode passar um limite. Qual o limite? Tudo que você fizer, que você for ser visto, que você for visto pelas pessoas, é tudo para a glória de Deus. Não é você. Você toca bem, você canta bem, você rege bem, maravilha. Mas é tudo para Deus. Marca bem isso. É você que está fazendo o serviço, porque Deus te colocou, você é um instrumento. A bateria está parada aqui. Se o baterista vir tocar, tem som. Senão ela fica parada. Assim somos nós, músicos e cantores, servos de Deus. Somos instrumentos na mão do Senhor. Se o Senhor nos tocar, cantamos, tocamos, falamos, pregamos, ensinamos. Se não, ficamos quietos. Somos servos de Deus. Entendam isso. É para a glória de Deus.
Tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Neste congresso eu tenho certeza, o Espírito Santo faz eu saber, me faz eu sentir que vai ser uma bênção amanhã, vai ser uma bênção no domingo. Os irmãos tinham convidado para vir no domingo na escola bíblica e musical, mas como eu vou estar em Praça não tem como estar. Aí uma Deus preparou, uma das nossas alunas da teologia da música vai vir ministrar aqui. Fiquei muito feliz com isso. Então eu sei que Deus vai dar vitória, Deus já está dando vitória. E todo o embaraço que tiver, que possa ter pensado se levantar, o Senhor já cortou. E esse seminário, esta igreja, este ministério é vitorioso. Por quê? Porque o Senhor está neste negócio. O Senhor confirma os passos e o nome de Deus vai ser glorificado mais uma vez, dentre tantas outras vezes. Então, que nós possamos entender a carta aos Hebreus, entender que Cristo é superior, Cristo é maior, Cristo é melhor. Veja, quando você receber uma oferta aí fora, verifique se ela condiz com Cristo. Não, Cristo não quer isso, Cristo é melhor, então você fica com Cristo. Ah, recebeu mais uma oportunidade aí, verifique se ela condiz com Cristo. Opa, cabe, então vai que eu sou contigo, diz o Senhor. Ah, mas está meio esquisito, então não vai, porque não é de Cristo. Cristo é superior e Cristo é melhor, e Cristo está contigo. Essa é a palavra que Deus manda nessa noite. Eu agradeço a oportunidade de estar com os amados irmãos. Eu sei que tenho aqui um amor aqui da parte de Deus.